Então, acho que eu já tinha mostrado para vocês, né? O artigo 131, 132 da Constituição Federal, como vocês veem aí nos slides, ele prevê a advocacia pública como função essencial à justiça. Não? A advocacia pública é função essencial de justiça. Representação judicial pela Constituição Federal da União é exclusiva da AGU, dos estados é exclusiva das procuradorias estaduais, né? Perdão. Do Distrito Federal, a representação judicial é exclusiva, obrigado, é exclusiva da Procuradoria do Distrito Federal, porque, né? O Distrito Federal funciona como um estado, né? O Distrito Federal é um misto de estado com município, né? Ele tem todas as competências estaduais e todas as competências municipais, e arrecada todos os impostos estaduais e todos os impostos municipais também, né? O Distrito Federal não tem problema de orçamento. Bom, quer dizer, claro que tem problema de orçamento se ele for mal administrado, né? Mas, enfim, não faltam recursos. Não faltam fontes de recursos para o Distrito Federal, digamos assim. E os estados também. Agora, como que essa advocacia pública é exercida, né? A gente pode falar de autonomia do advogado público? O advogado público é autônomo? Um AGU, um advogado da União, um procurador do Estado, um procurador do município, naqueles municípios que a Procuradoria do Município existe, né? Um procurador do Distrito Federal, né? Um procurador da Fazenda Nacional. Ele tem autonomia técnica e funcional? Qual a diferença de autonomia técnica e funcional? Ele tem autonomia técnica? Procurador, o advogado público, o procurador de Estado, tem autonomia técnica? O que vocês acham? O que é autonomia técnica? Um advogado tem autonomia técnica. Né? Um advogado dos procuradores do município, dos estados, a AGU, tem OAB, são inscritos na OAB, são advogados. Pagam OAB e tal. O Estatuto da OAB, a Lei 8906 de 94, nosso Estatuto da OAB, diz no artigo 7º, inciso 1 e artigo 31, parágrafo 1º, que o exercício da advocacia tem que ser exercido com independência e liberdade. Com independência e liberdade. Então, o exercício da advocacia, o exercício das funções do advogado, tem que ser exercidas com independência e liberdade. Então, um advogado privado, quando milita em favor dos seus clientes, ele tem autonomia técnica, por que não? Tem liberdade técnica. Ele vai redigir as suas peças processuais, vai redigir os seus recursos, as suas contestações, de forma livre. Ninguém vai dizer o que ele vai colocar no recurso. Ninguém vai dizer a linha de defesa dele. Ele que decide. Vai combinar com o cliente. Ele vai combinar com o cliente, mas ele é autônomo do ponto de vista técnico. Certo? O advogado tem uma liberdade, uma autonomia do ponto de vista técnico. O advogado público, como ele é um advogado também, por conclusão lógica, ele também tem independência técnica, autonomia técnica. Então, um advogado público, no exercício de suas funções, vai redigir suas peças processuais, seus recursos de forma livre. Vai escolher jurisprudência que ele acha que tem que ser colacionada, vai decidir qual é a melhor doutrina que ele vai utilizar para fundamentar os seus pedidos, as suas manifestações perante o juízo. Agora, ele tem autonomia funcional? O Lucas está colocando o seguinte, hein?
saindo da Procuradoria, no âmbito do direito público, propriamente dito, indo para a Defensoria Pública, que tem um escopo maior de atuação penal, civil, administrativo, podem juizar ação civil pública, etc. A única coisa que não consigo entender é que ser advogado é condício sine qua non para inscrição no concurso público. E depois de aprovado e no cargo, eles alegam não precisar estar nos quadros da OAB e o STF tem aceitado isso. Se a moda pega, os procuradores poderão fazer o mesmo. Essa discussão é boa também, né, Lucas? Os defensores estão defendendo, defensores estão defendendo, os defensores públicos dos estados, os defensores públicos da União, argumentam que não precisam se inscrever, não precisam estar inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil para exercerem suas funções. Portanto, não precisam arcar inclusive, com a contribuição anual que todos nós, advogados temos que pagar à OAB, né? Contribuição obrigatória. O STF tem aceitado isso, né? Olha, eu acho que aí o STF, essa decisão do STF quanto aos defensores me parece uma decisão mais política do que jurídica. Né? Com todo respeito, com a devida vênia, eu não sei, eu acho que o raciocínio é assim, bom, o defensor público está defendendo o hipossuficiente, né? O defensor público tem a função de defender aqueles que não conseguem arcar com o advogado, e aí o defensor público vai ter um custo a mais, e a administração, bom, poderia ser pago pela administração, né? As contribuições anuais dos defensores, não sei, acho que pago, não sei como é que é, mas isso ia ser um custo a mais para a administração pública, isso é um custo a mais, né? E para defender pessoas hipossuficientes do ponto de vista econômico. Vocês entenderam onde eu quero chegar? Eu acho que é uma decisão aí que foi mais política. Assim, em regra, os defensores públicos são advogados. Né? Eu não sei se o Estatuto da OAB se refere diretamente aos defensores. Eu sei que eles falam, o Estatuto da OAB se refere aos advogados públicos. Agora, os defensores, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que não, né? Acho que não se refere diretamente aos defensores, mas fala. Vamos ver o Estatuto da OAB aqui. Não fala dos defensores públicos expressamente, né? Não, fala, né? Não. Fala. Aqui, ó. Vou botar aqui para vocês na tela. Aqui, artigo 29 do Estatuto da OAB. Os procuradores gerais, advogados gerais, defensores gerais e dirigentes de órgãos jurídicos da administração direta, indireta e fundacional são exclusivamente legitimados para o exercício da advocacia vinculada à função que exercem. Durante o período da investidura. Né? Então, está dizendo que os procuradores gerais do município, dos estados, né? Advogado-geral da União, defensores gerais da União, são dirigentes, não podem exercer advocacia, né? Tem que trabalhar exclusivamente na chefia do órgão jurídico da administração pública, enquanto eles são procuradores gerais, né? Então, o Estatuto da OAB está criando uma exclusividade aí funcional, né? Mas se refere aí a defensores públicos, né? Defensores gerais. Quando fala defensores gerais aí em letra maiúscula, está falando dos defensores gerais dos estados e o defensor geral da União. Então, por decorrência lógica, da defensoria pública está regulada pelo Estatuto da OAB, o defensor público é advogado, sim. Na minha ótica, precisa, sim, estar escrito nos quadros da ordem, defensor público. Né? Inclusive, para ser aprovado no concurso, precisa ter carteira da ordem para tomar posse, né? Iniciar exercício no cargo de defensor, precisa ter sido aprovado na Ordem dos Advogados do Brasil. Exercício de advocacia, sim.
a contribuição é da pessoa, a meu ver. É para ela poder exercer o cargo. Cada classe tem a sua e contribui. Sim. Acredito que a regra valeria para quem está impedido de advogar, o que não é o caso da maioria dos advogados públicos. A regra de obrigatoriedade de se inscrever na OAB, para quem está impedido, para os procuradores que têm exclusividade, assim como os defensores têm, né? Eu acho que, ainda que não tenha exclusividade, os procuradores dos estados, por exemplo, não podem advogar. Eu acho que isso é uma regra da Constituição, da lei estadual de cada procuradoria. Que a Constituição não diz, né, que os procuradores do Estado têm exclusividade. A Constituição não diz. Então, acho que cada Estado pode regular do seu jeito, se o procurador vai ter exclusividade ou não. A maioria dos estados, os procuradores dos estados têm exclusividade, acho que todos, né? Claro, tem essa diferença dos anteriores a 88, mas anterior de 88, até os procuradores da República podem advogar, né? Vocês sabem disso, né? Os procuradores da República que já estavam no cargo antes de 88, eles até hoje podem advogar. Acho que a maioria já deve ter aposentado, mas os que não aposentaram ainda podem exercer a advocacia. Porque, inclusive, antes de 88, a Procuradoria da República tinha funções de advocacia pública também, né? O Procurador da República, ele era membro do Ministério Público, exercia as funções de promotor, de Ministério Público, mas defendia a União também, né? Tinha a defesa da União era feita também, né, para a Procuradoria da República. Então, ele era advogado. Depois da Constituição de 88, o promotor, o membro do Ministério Público, procurador da República ou promotor de justiça, estadual, federal, não pode exercer advocacia mais, né? Mas, sobre os procuradores dos estados, aí vai depender de cada Constituição. Assim como dos municípios, né? Tem município que permite o procurador do município advogar, outros não. Vai depender do que diz lei orgânica e vai depender, lei orgânica municipal, e vai depender do que diz a lei que cria cada procuradoria. Precisa ter uma lei municipal criando a procuradoria, né? Assim como qualquer órgão público só pode ser criado por lei, qualquer cargo público só pode ser criado por lei, inclusive o cargo de procurador, de advogado público, enfim. Então vai depender do que diz a lei, se a lei traz ou não regime de exclusividade, dedicação exclusiva. Eu queria lembrar ontem esse termo, dedicação exclusiva, eu tinha esquecido. Dedicação exclusiva. Aqui no município de São Paulo, por exemplo, não há dedicação exclusiva, é possível advocacia. Em outros municípios, não é possível advogar, existe exclusividade. São José dos Campos, né? Também é exclusivo, não pode advogar. O procurador da Câmara Municipal, João, também aí vai depender do que diz a lei orgânica do município. Do que diz a lei orgânica do município ou do que diz a lei que cria a carreira de procurador legislativo. E aí cada município pode ter uma lei específica criando a carreira de procurador do legislativo, né? Tanto de procurador do executivo como de procurador do legislativo. Aí é claro que, como é uma organização interna da Câmara Municipal, essa lei é uma lei interna da Câmara, um decreto legislativo, né? Não passa pela sanção ou veto do prefeito. No caso de fixação de... Não, no caso de fixação de remuneração, passa sim, né? Passa sim, fixação de remuneração passa sim. Mas, enfim, você precisa ter uma lei criando a carreira de procurador do município, do executivo, e uma outra lei criando a carreira de procurador legislativo. Ou a mesma lei, enfim, mas, né, precisa ter... Aí essa lei que vai dizer se o procurador legislativo pode ou não advogar. Vai depender de cada lei municipal, de cada município. Isso é uma autonomia do município que a Constituição não proíbe. A minha carteira da OAB tem apenas o impedimento do artigo 31. Não há dedicação exclusiva aqui em São Pedro. Exatamente, a minha também. Minha carteira da OAB tem exatamente esse impedimento aí do artigo 31, né, que está aqui, inclusive está aqui na tela, né? O artigo 31, que é do Estatuto da OAB, né? Que os servidores da administração direta, indireta e fundacional
não podem exercer advocacia contra a fazenda pública que os remunere, ou a qual seja vinculada à entidade empregadora. Então, os procuradores do município, quando podem advogar, podem exercer advocacia, né, se a lei permite, se a lei municipal que criou a carreira permite, mas não pode advogar contra o próprio município, claro, né? Vai advogar contra o próprio órgão que paga a sua remuneração, né? Aí não dá, certo? Fora que, claro, que seria uma defesa bastante parcial, né? Ele está dentro da administração, conhece os meandros todos da administração e, ao mesmo tempo, vai advogar contra a própria administração, não faria o mesmo mínimo sentido. Então, existe esse impedimento da advocacia do procurador municipal contra o próprio município que o emprega, que paga o seu salário, né? Então, nas carteiras da OAB, dos procuradores municipais, que podem advogar, atrás tem esse impedimento, dizendo esse impedimento previsto aí no artigo 30, inciso 1, do Estatuto da OAB. Correto? Bom, certo? Mas, assim, a independência, a autonomia do... Tem um livro muito bom que eu queria recomendar para vocês, que eu esqueci de recomendar. Estou com ele aqui, ó. Para quem tem mais interesse para quem tem interesse mais na matéria, esse livro gosto muito, viu? É do Cláudio Madureira, é um procurador do Estado do Espírito Santo. Ele tem esse livro sobre advocacia pública, editado aí pela Fórum, que é um livro muito bom, viu? Gosto muito desse livro. Eu acho que, se não me engano, a tese de doutorado dele, defendida na PUC e tal. Gosto desse livro. Quem tiver mais interesse, Cláudio Madureira, Advocacia Pública. Eu esqueci de colocar na bibliografia. Mas Agora, essa autonomia do advogado público, do procurador municipal, do procurador de Estado, é uma autonomia técnica, mas não é uma autonomia funcional. Então, o advogado público não é um promotor de justiça. O advogado público não é um procurador da República. Porque os procuradores da República, os promotores de justiça, têm plena autonomia funcional. Não existe hierarquia no Ministério Público. Não existe poder hierárquico no Ministério Público no que tange ao aspecto funcional, no que tange ao aspecto da função ministerial, né, da função de Ministério Público. Claro que existe hierarquia do ponto de vista administrativo, sei lá, para fazer licitação, concurso. O exercício da função administrativa tem hierarquia sempre, né, poder hierárquico. Mas o exercício da função ministerial não tem hierarquia. Cada promotor é livre para saber se vai oferecer a denúncia ou não, se vai recorrer ou não da sentença, se vai propor ou não ação civil pública, propor ou não ação de improbidade. Isso ele não deve satisfação a ninguém, digamos assim. Claro, deve satisfação à sociedade, né? E se cometer abusos, pode ser punido, claro, mas não tem ele não precisa obedecer a comandos hierárquicos no exercício de suas funções, assim como os juízes, claro. Os juízes não precisam, não tem função hierárquica no Poder Judiciário, né? A gente pode dizer que a súmula vinculante, a repercussão geral, é uma espécie de hierarquia no Judiciário, funcional. Não é exatamente o caso, né? Não vou entrar nessa discussão processual aqui, mas não é exatamente o caso, mas né? Quer dizer, o juiz ele já não é mais tão livre como era antes, ele tem que obedecer ao previsto em súmulas vinculantes. Então, desse ponto de vista, a gente pode dizer que talvez tenha sido mitigada aí
a autonomia do judiciário. Mas a regra é autonomia, sim, funcional. Cada juiz é livre para decidir do seu jeito, claro, olhando para o ordenamento, né? Seguindo o ordenamento jurídico, mas enfim. O promotor também. Então. Agora, na Defensoria Pública existe uma... A Defensoria Pública também, né, tem essa autonomia. Né? Também tem essa autonomia. Tanto que defensores, às vezes, defendem pontos de vista diferentes, diversos, né? Membros da mesma defensoria brigando em lados diversos. Não em lados diversos, mas, enfim, teve um caso, estou tentando me lembrar o que era agora, faz pouco tempo. Um defensor propôs uma ação civil pública contra o quê mesmo? Não lembro o que era, união homossexual, o que era. E os outros, né? Os outros defensores se manifestaram de forma diferente. Na Defensoria Pública existe também uma autonomia funcional. Agora, na advocacia pública, não. Bom, então já vimos que o STF já pacificou o entendimento de que não há independência funcional dos advogados públicos, né? Dependem de ordens superiores para dispensa de recorrer, etc. Mas os procuradores são independentes, sim, para expressar suas convicções jurídicas. Os procuradores têm essa independência técnica. Então, quando uma determinada matéria é submetida à apreciação de um advogado público, de um procurador municipal ou de um advogado público municipal, ele é livre para apresentar sua opinião, né? Até pela própria função de procurador, de perseguir o interesse coletivo, né? Exercer o controle de legalidade interna da administração. Então, ele tem que ser livre para decidir de acordo com o que ele acha que o ordenamento diz. É claro que ele está limitado ao que o ordenamento diz, mas ele, dentro das possibilidades, ele pode apresentar o seu parecer da forma livre, da forma mais livre possível. É claro que, como é uma ordem hierárquica que ele obedece, como ele está inserido numa ordem hierárquica, o parecer de um advogado público municipal pode ser sobreposto por um parecer do seu superior hierárquico. Como o procurador do município obedece uma hierarquia, se ele emitir um parecer de uma determinada direção, ele submete o parecer ao seu superior hierárquico, o superior hierárquico pode rever esse parecer. Pode decidir de outra forma. Né? Inclusive o prefeito. Você disse para o prefeito, olha, não dá para fazer essa contratação direta. Não é caso de contratação direta nesse caso. Se o prefeito achar que é, e fundamentar a decisão, é a decisão dele que vai valer. Se bem que, por caso de contratação, é meio delicado isso, porque a Lei 8.666 fala que a minuta de contrato tem que ser aprovada pelo órgão jurídico, né, da administração. Então, me parece aí, na questão de contratação, uma questão meio de parecer vinculado mesmo, vinculante mesmo. Né? A lei me parece que quis assim. Existem entendimentos em sentido diverso, mas eu acho que é parecer vinculado na questão de licitação e contrato, sim. Mas uma outra questão jurídica, esse parecer pode ser sobreposto por um parecer de uma instância decisória superior, tá? Aí eu tenho uma pergunta que vira e mexe acaba aparecendo, que é uma pergunta que na verdade, nasceu de um questionamento realizado no interior do Ministério Público, né? E que foi transposto para a advocacia municipal, esse questionamento, essa discussão. A discussão é a seguinte: um procurador que teve o pedido de dispensa negado,
é obrigada a continuar atuando no processo? Então, o procurador acha que naquele caso específico, naquela ação específica, não é caso de interpor recurso de apelação. Ele faz o pedido de dispensa de recurso para o seu superior hierárquico. O seu superior hierárquico, seu chefe, fala, não, vai ter que interpor apelação sim. Não é caso de dispensa. Ele pode continuar atuando no processo? Ou essa apelação vai ter que ser interposta por um outro procurador? Veja, no caso do Ministério Público, nós temos essa discussão, né? Se o promotor pede o arquivamento do inquérito, por exemplo, no Código de Processo Penal está expresso isso, né? Se o promotor pede o arquivamento do inquérito e o juiz entende que não é caso de arquivar, o juiz encaminha para o Conselho Superior do Ministério Público, o Conselho Superior do Ministério Público vai decidir se é caso de apresentar denúncia ou não. E aí, ele vai encaminhar ao órgão ministerial competente para que proponha, o Conselho Superior vai determinar para o órgão competente para que proponha a denúncia, apresente a denúncia. Mas aí não vai ser o mesmo promotor, ele vai ter que escolher outro promotor. Aquele promotor é livre para decidir de acordo com a convicção dele. Não é caso de apresentar denúncia. Então, se o Conselho Ministério Público entender que é caso daquela denúncia, tem que submeter para outro promotor. Aqui, na advocacia pública, não. O que vocês acham? Eu entendo que não. Né? O que vocês acham? Usei o exemplo da dispensa, mas pode ser num parecer, pode ser da participação como polo ativo, polo passivo numa ação civil pública, propositura ou não de uma ação de improbidade. Tá? Então, o procurador entende que não é caso de propor uma ação de improbidade nesse caso. O advogado público entende que não é caso. Né? O prefeito quer, o secretário quer, mas o procurador fala, não tem elementos para propor ação de improbidade pedindo ressarcimento de danos ao erário. Não vou propor. Ele pede, fala, manda para o superior e fala, não é caso de propor. O superior fala, não, propõe sim, tem que propor. Aí o procurador do município pode falar, não, sou impedido, não vou propor. Se tem ordem do superior hierárquico, do secretário de negócio jurídico, do prefeito, para propor ação de improbidade, ele vai propor. A não ser que seja manifestamente ilegal, propositura, desvio de finalidade, algo evidentemente de cunho político, sem razão jurídica nenhuma de propositura da ação, aí ele vai poder resistir. É um desvio de finalidade nessa decisão, né? Uma ação que vai ser proposta só para perseguir um desafeto político, aí sim, já muda de figura a coisa. Sim, Leandro, esse é um argumento muito bom que o Leandro levantou. O Leandro está falando o seguinte, olha, pode ter uma dificuldade até prática. Como é que ele vai achar argumentos para interpor o recurso se ele já apresentou os argumentos para não interpor? Eu acho que nada impede que, num caso específico, o procurador do município diga para o seu superior hierárquico, então, ou propõe você, ou apresenta você o recurso, ou você passa para outro procurador, que eu não me sinto à vontade de interpor esse recurso. Aí vai ser uma discricionariedade do chefe dele mandar para outro servidor ou não. Agora, ele não tem essa prerrogativa. Se o chefe mandou ele interpor o recurso, ele vai interpor por dever de ofício. Claro que qualquer litigância de má-fé, que a administração seja, né, se o juiz atribuir litigância de má-fé para a administração, aí o procurador já vai estar, porque o recurso é meramente protelatório, aí o procurador já vai estar assegurado, né, a sua parte de responsabilidade funcional já vai estar afastada, porque ele já tinha falado para não interpor o recurso. Mandou interpor mesmo assim, eu interpus, que foi uma ordem superior, mas eu não tenho nada a ver com essa protelação aí. Entenderam o raciocínio? O que vocês acham? Né? Tá? Então, diferente de promotor. Promotor, se não quiser, não interpõe recurso mesmo. O Conselho Superior do Ministério Público encontre outro promotor para propor essa ação, porque eu não vou propor. Né?
Aliás, é assim que o promotor, é assim que o Ministério Público tem que agir, né? O Ministério Público tem que... O papel do Ministério Público não é condenar ninguém, porque perseguir a legalidade. Perseguir o interesse coletivo. Propor denúncia quando tem que propor, buscar a punição de quem tem que punir e pedir a absolvição de quem não cometeu nenhum ilícito mesmo. Né? O promotor não ganha nada com propondo ações de improbidade temerárias. Né? Ou denúncias temerárias, sem fundamento. Tá? O procurador também não, mas o procurador tem que obedecer uma ordem hierárquica. Então tem essa lógica que às vezes a gente, no âmbito interno dos municípios, muitas vezes essas regras são um pouco esquecidas, né? Alguns procuradores acabam agindo como, né, como se tivesse a prerrogativa de um órgão ministerial, mas não tem, não é o mesmo papel, tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Bom, esse aqui eu já falei, né? Esse acordo do Tribunal do Superior Tribunal Federal, nós já analisamos, inclusive vimos que a Constituição do Estado de Amazonas foi alterada, né, em razão dessa ADIM. Então, os procuradores de Estado não têm independência técnica funcional, o Supremo já pacificou isso. Para outras constituições também, o Supremo já disse, tá? Não só a Constituição do Amazonas, mas de outros estados também que traziam uma série de prerrogativas para os procuradores de Estado que não encontram amparo no texto constitucional, então foram julgadas inconstitucionais. A questão da lista tríplice também, né? Tinha estados que previam, acho que até trouxe o acórdão aqui da lista tríplice, mas para frente a gente vai ver. Tem constituições de estado, acho que a Constituição da Bahia, se não me engano, não sei, depois a gente vai ver, que dizia que o procurador de Estado ia ser escolhido pelo governador estadual, pelo governador, por meio de uma lista tríplice apresentada pela carreira. Não. Como assim? Isso é inconstitucional. A Constituição não diz isso. Isso fere da autonomia do chefe do executivo. Não tem essa norma. É a mesma coisa do Ministério Público também, né? O Ministério Público, essa lista, esse negócio da lista tríplice do Ministério Público Federal não existe para escolher o procurador-geral. Isso é uma praxe interna do Ministério Público Federal que não encontra amparo legal. Se o presidente da República quiser escolher um procurador-geral que não esteja na lista tríplice, ele pode escolher. Aliás, acho que foi o caso, né? Acho que o Augusto Aras não estava na lista tríplice, não foi uma história assim? Se eu não me engano, acho que foi o caso agora que o Bolsonaro nomeou o Augusto Aras, acho que ele não estava em lista tríplice nenhuma, né? Enfim. Tá? Então, o que não está na Constituição, o que não existe de limitação ao exercício do Poder Executivo, na Constituição não pode ser criado nem por leis ordinárias e nem por constituições estaduais.